Olá pessoal, meu nome é Geisa e eu vou discorrer um pouco acerca do tema o ciclo vicioso do preconceito linguístico. Os 3 elementos que são 4. O ciclo vicioso do preconceito linguístico é formado pela gramática tradicional, pelos métodos tradicionais de ensino e pelos livros didáticos. A gramática tradicional inspira a prática de ensino, que por sua vez faz surgir a indústria do livro didático, que novamente recorre à gramática tradicional como fonte de inspiração e teoria sobre o ensino da língua, formando assim o círculo vicioso. Possibilidade de quebra do círculo. A gramática tradicional continua muito usada nas mais variadas práticas de ensino, que varia muito de região, de escola e até de professor. De acordo com as normas pedagógicas adotadas, mas que hoje já está menos rígida, e o Ministério da Educação tem feito esforços para provocar uma reflexão sobre os temas relativos à ética, para que se adote uma postura mais flexível no ensino da escrita e da língua padrão. Dificuldade de quebra do círculo, o quarto elemento oculto. O autor cita um quarto elemento oculto dentro deste círculo, o qual ele chama de comando paragramaticais, que é todo esse arsenal de livros, manuais de redação de empresas jornalísticas, programas de rádios e de televisão, coluna de jornal e de revista, consultórios gramaticais por telefone e por aí afora. Esses comandos propagam velhas noções de que brasileiro não sabe português e que português é muito difícil. O círculo vicioso que se forma ao redor do falante da língua portuguesa faz com que ele mesmo pense que o português brasileiro é difícil, ou que ele não sabe falar sua própria língua corretamente. A mídia aproveita-se disso. Devia ser o contrário, aproveitar toda a sua força para denunciar tantos preconceitos, e não haver este mercado tão intenso que cresce em cima de tantos mitos. Sob o Império de Napoleão. Através do comando paragramaticais, considerado o quarto elemento do ciclo vicioso, deve-se destacar o maior propagador do preconceito linguístico, que foi durante muito tempo o professor Napoleão Mendes de Almeida, que em suas colunas de jornal nunca escondeu sua intolerância, e que durante muito tempo foi tido como um defensor intransigente da língua. O que não pode deixar de citar é que ele sempre defendeu essa mesma língua como preconceito social e linguístico, usando muitas vezes da expressão língua de cozinheiras, ou chamando de infelizes aqueles que não faziam uso da norma padrão, por serem do interior ou menos favorecidos. Um festival de asneiras. Na mesma linha de conduta preconceituosa, se encontra o livro Não Erre Mais, de Luiz Antônio Sarconi, que para Bagno não tem critério de organização e tende a ensinar coisas inúteis como pronúncias corretas ou conjugações de verbos nunca usados pelos falantes da língua brasileira. Ainda corrige erros que não possuem frequência. Portanto, não podem servir de regra e não justifica sua inclusão no livro. Mas o pior são suas expressões preconceituosas. Os que não falam o idioma correto são tratados por ignorantes, deixando todos os leitores entender que o único capaz de usufruir a norma culta é ele mesmo. Os jornalistas foram seu alvo preferido, aos quais ele chama de incompetentes e os considera um estorvo para os professores de português,
chegando ao absurdo de dizer que de tanto inventarem a língua, vão acabar fazendo uma só para eles. Muitos outros segmentos não escaparam do seu ataque preconceituoso, como os italianos, as pessoas do interior, os caminhoneiros, entre outros. Beethoven não é dançado. Wagner fez uma crítica à coluna do jornal chamada Dicas de Português, assinada por Dade Squarese, cujo título era Português ou de Caipirês, a que se referia à viagem do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a Portugal, quando acusou os brasileiros de serem todos caipiras. A autora se achou no direito de ofender, desprezar e ridicularizar os falantes das outras variedades linguísticas. O texto de Wagner aponta todos os preconceitos praticados pela autora da coluna contra o povo brasileiro, sem esquecer da questão gramatical. Dade afirma que o brasileiro, caipira, jeca-tatu, capial, matuto, sem nenhum compromisso com a gramática portuguesa, não faz concordância em frases como vende-se carros. Segundo Wagner, a questão da partícula se em enunciado do tipo acima vem sendo investigada há muito tempo nos estudos gramaticais e linguísticos brasileiros. O que todos os estudiosos concluem é que na língua falada no Brasil, no português brasileiro, ocorreu uma reanálise sintática nesse tipo de enunciado. Isto é, o falante brasileiro não considera mais esses enunciados como orações passivas sintéticas. O que a gramática normativa insiste em classificar como sujeito, a gramática intuitiva do brasileiro interpreta como objeto direto. Squarese, em um dos seus muitos textos, mostra seu preconceito étnico e social perante os falantes da língua portuguesa. O que foge ao seu conhecimento são as mudanças que nossa língua já teve, as adaptações que os falantes já fizeram e continuam fazendo, o que é normal, pois a língua não é inerte e está sempre em constante transformação. Decisões para o ensino de língua não ou menos preconceituoso. Primeiro, conscientizar-se de que todo falante nativo de uma língua é um usuário competente desta língua. Aceitar a ideia de que não existe erro de português. Não confundir erro de português com um simples erro de ortografia. Quarto, reconhecer que tudo o que a gramática tradicional chama de erro é, na verdade, um fenômeno. Quinto, conscientizar-se de que toda língua muda e varia. Sexto, dar-se conta de que a língua portuguesa não vai bem nem mal. Sétimo, respeitar a variedade linguística de todas as pessoas, porque a língua nos constitui. O professor de português é professor de tudo, ensinar bem é ensinar para o bem.